Olá pessoal, boa noite. Tauro Bonorino em mais um Papo Corrido nesta terça-feira, 19 horas 30 minutos. Pela primeira vez então, né, na nossa quarta edição, temos uma convidada, temos uma moça muito querida, uma excelente atleta, uma mãe dedicada. Aí, para quem acompanha as redes sociais dela, ah, consegue perceber um pouquinho desse dia a dia, da rotina dela de treino, família, enfim, tudo que ela consegue levar ao mesmo tempo aí. E eu queria chamar para participar conosco, para falar sobre atletismo, histórias, treinos e tudo que vocês, porventura, queiram perguntar. Nossa amiga Cristiane Hitz, você, para a galera, para que nós possamos começar a conversar, dona Cris. Está entrando. Aê! Tudo bom? Oi, Cris, minha grande amiga Cristiane Ritz dos Santos. Tá aí, Ah, que é gente. isso, que honra, que prazer, Cris. Prazer é o meu com o tempo, né? Pois, bocado de tempo, né? Pessoalmente faz muito tempo. Eu não sei se a gente, Verdade. bom, eu te vi no teu casamento e depois eu não me lembro se a gente se viu assim, a gente se viu alguma vez Eu, depois? eu acho que não. Eu acho que não Não, se acho que vimos não, né, mais. Cris? Deixa eu trocar aqui a minha rede aqui, que senão Vai, não vai, tô fica à vontade, entendendo. fica à vontade. Eu espero aqui. Fica à vontade aí. Olha quem entrou, Ronaldo da Costa. Que honra, hein? Temos aqui Ronaldo da Costa, acabou de entrar na nossa live. Ronaldo, seja bem-vindo aí, Paulo Viana. Sabine também tá aí. Nossa, a Sabine tá aí. Gente, tem uma galera de peso. Vai começar a não conseguir carregar essa live mais, tá ficando pesada. Que legal, excelente. Paulo Viana, abraço aí. Juliano entrou também. Deixa eu ver quem mais entrou. Deixa eu mandar os abraços iniciais. É Cris Anversa, lá Ó, de Pelotas. Beijo, queridona. Fernando Miranda, meu Ronaldo parceiro, Costa. participa de todas as lives aí. O Pablo Zenker, o Mauro lá de Pelotas também. O Samuca entrou. Que legal, gente. Olha aí. Pô, legal mesmo. O Antônio Rosa, parceirão também, meu parceirão. Valeu por entrar. O Wagner também tá aí. Abraço, galera. Pessoal, a gente vai começar a conversar. Eu vou começar a puxar alguns assuntos com a Cris aí. E, e vocês fiquem à vontade aí, né, gente, para participar de alguma forma, né? Fazer seus comentários, suas perguntas. A Cris vai falar um pouco dos segredos dela. Eu quero que a Cris. Depende, Eu os de quero que antes ou de hoje. a Cris, gente, a Cris é uma das grandes meio fundistas do nosso país, Cristiane, aqui de natural de Santa Cruz. Tu é natural de Santa Cruz, né, Cris? Sou natural É. de Santa Santa Cruz. Cruz aqui, a Cris é gaúcha, minha conterrânea de estado, né? Eu sou de Canoas, ela é de Santa Cruz, mas não é longe, é 2 horinhas de carro de uma cidade na outra. É E grande, verdade. né? Sem dúvida, uma das grandes atletas do Rio Grande do Sul e do Brasil aí, que marcou uma época muito bacana, uma meio fundista de altíssimo gabarito. E para falar, eu tenho aqui, né? Mas eu queria que ela falasse um pouco. Cris, fala um pouco aí assim. Primeiro eu queria que tu te apresentasse as modalidades, queria que tu falasse as tuas marcas, né? Daqui a pouco muita gente que está há pouco tempo no atletismo não conhece a Cristiane Hitz, mas quem teve o privilégio, o prazer de ver essa moça correndo, né, sabe. Então, fala um pouquinho de ti, Cris. Então, boa noite a todos. Minha história começa lá atrás, né, incentivada em ter visto meu pai competindo, né? Eu fui daquela que assisti muito de camarote, meu pai competindo, e vendo seu Milton, né, conhecendo por muitos carinhosamente pelo seu Milton, né? Meu velho, ele competia provas de pista, representando a indústria, né, a empresa que ele trabalhava, e ele Sim. competia diretamente nas provas de pista. E aí eu sempre acompanhava ele ali, até que chegou um dia, no ano lá de 93, eu disse, não, eu quero correr. Aí ele olhou assim, ah, você é muito magrinha, não vai correr não. Aí eu já outra modalidade que ele fazia era karatê. Então deixa eu fazer karatê.
já que eu não posso correr. Porque tudo que meu pai fazia, eu gostava de fazer. Ele saía, que não me importasse para onde. Eu queria estar junto, e a modalidade esportiva acabou sendo dessa mesma forma. E aí o karatê, ele piorou. Se eu era magra para correr, imagina eu levar um soco. Aí foi que ele não deixou eu correr, não deixou eu lutar também, mas eu fui Meu Deus. insistente. E aí eu fui pedir para correr. Aí na segunda vez que eu pedi para ele, ele liberou para que eu pudesse correr. E desde então eu não parei mais. Na verdade, só parei nos momentos que eu tive as lesões ou a gestação. Né? Mas de 93 para cá, eu comecei inicialmente nas provas de rua. Né? Fiz poucas provas de pista, mas eu era mais corredora de rua. Depois, no Sim. finalzinho de 95, que eu comecei a fazer as provas de pista. E aí, em 96, eu fiz um troféu, tinha troféu juvenil, que tinha na Unicinos, né, na pista ali da Unicinos. E aí, o Marco de Lázari depois me chamou para fazer parte do grupo da Sojipa. Né? Aí eu fiquei treinando com o Marco de Lázari, representando o clube da Sojipa. Então, eu comecei em 96 com a Sojipa. E na Sojipa foi ali que meus resultados foram aumentando, fui para Sul-Americano Menor, ganhei, bati recorde sul-americano menores, fui subindo cada vez mais as minhas conquistas, né? Mesmo sendo menor, conseguindo alguns resultados excelentes mesmo na categoria juvenil. Meu primeiro troféu Brasil, fiquei em quarto lugar, adulto, o pessoal ficou apavorado, né? Que é essa magrela Já no com primeiro, 15 assim, anos, 15 anos, já ficando em chegou quarto no ganhando Troféu horror, já. Brasil. E o Troféu Brasil naquela época era literalmente casca grossa. Nós tínhamos corredoras que foram para a Olimpíada, né? A Luciana Mendes Era era daquela época? Bah, Luciana Mendes, A Luciana Mendes tem era um. a Fabiana, Meu Deus, era até a Luciana Mendes é um outro. Meu Deus, um baita nome do nosso atletismo, né, Maria Cris? Laura, que corria super bem Maria também Laura naquela Mirão, época. ela tá, mora no Paraná, eu acho, né? Isso, tá morando no Paraná. Que Tá legal. lá É com o dois Fernando filhos. lá, né? Isso É, a mesmo. esposa do Fernando, o grande fundista que nós tivemos aí também, corredor de obstáculo, de 5.000, e aí que trabalha em corrida, trabalha em cronometragem de corrida lá no Paraná, lá. E acaba que às vezes a gente só vê algumas informações com a rede social mesmo, né? Sim, ele tá trabalhando Mas de cronometragem e tal. E aí, dona Cris, essa Cris legal. então, foi em quarto lugar no Troféu Brasil, e aí, de aí por diante a galera Isso. apavorada. E aí foi surgindo, alcançando os objetivos, até eu receber em 99, fui para Jogos Pan-Americanos, um campeonato. Deu uma cortadinha aí, Cris. Eu vou esperar um pouco, senão se recompor. Enquanto isso, quero mandar uns abraços aí, o Cristiano. Ô, Diferente Cris, para mim, Cris, né? tá Um me país ouvindo? diferente, nunca tinha. Tô te ouvindo. Tá, deu uma cortadinha no teu sinal quando tu falou em 99. Eu só quero, não, 99. eu acho que pro resto do pessoal também deu uma cortada, deve ter dado uma cortadinha no sinal, deu uma travada. Fala de novo Não para o faz pessoal. mal. Tá, Claro. 99, aí eu terminei o contrato esse com a Sojipa para ir para os Estados Unidos com o Luiz Alberto. Né? E aí eu fui lá para Clemson, cidade de Clemson, na Carolina do Sul, onde eu fiquei. O período realmente foi totalmente diferente. Morava sempre com meus pais, a comida feita pela minha mãe, rotina do dia a dia, tinha escola, treinava no turno da tarde. Então a rotina era diferente. Chegou nos Estados Unidos, eu tive o quê? A alimentação, tive que me deparar em ter que fazer as minhas próprias coisas. Né? Mesmo que não tinha o tanque para lavar supostamente a roupa, né? Mas eu tinha que ser responsável pelas minhas roupas, levar na lavanderia, dobrar, passar, fazer minhas comidas. Né? Então eu tinha que fazer coisas que eu não estava acostumada a fazer até então. Mesmo que eu sabia como fazer, mas não entrava isso na minha rotina. E aí eu engordei, tive canelite, tive fatores que me atrapalharam muito naquele início de temporada treinando lá com o Luiz Alberto nos Estados Unidos. Para mais que 2000, meu ano, realmente não aparece como boas marcas. E aí em 2001, né, acabou que nós retornamos para o Brasil,
em virtude do Vasco da Gama não estar nos pagando naqueles anos, e porque em 2000 teve um problema, e aí a gente acabou ainda conseguindo prolongar a nossa estadia nos Estados Unidos até 2001, e recebemos um convite de um clube lá em Manaus, São Raimundo, mesmo treinando com o Luiz Alberto, nós voltamos para o Brasil, porém, morando em Manaus. Aí, em Manaus, fiquei até o final de 2002, né, representando o clube lá, mas infelizmente acabou também o nosso contrato por lá. Foi aí que eu fiquei uns 4 meses e um pouquinho sem clube. Fiquei em Prudente, Presidente Prudente, interior de São Paulo, treinando para ver se consigo uma vaga lá. E o Marco de Lázari me convidou para retornar para o Rio Grande do Sul. Né? Outra pessoa também que eu treinei na Sojipa também foi o Léo Ribas, o Leonardo Ribas. Eu treinei com o Marco, treinei com o Leonardo. Isso. Treinei com o Marco e com o Leonardo na Sojipa. Depois, quando eu fui para o Vasco da Gama nos Estados Unidos, fui treinar com o Luiz Alberto. Mas quando eu recebi o convite para vir para a Ubra, o Marco convidou para vir representar somente a Ubra. Mas não necessariamente precisava trocar o treinador. Então, eu permaneci treinando ainda com o Luiz Alberto até o ano de 2007, né, que foi o ano que eu realmente não consegui aquela vaga para os Jogos Pan-Americanos, né, infelizmente. Eu chorei muito, tive muita raiva. Eu estava muito ansiosa por aquilo lá, almejava muito aquela vaga, porque eu já tinha ido nos Jogos Pan-Americanos de 2003, quando eu consegui essa vaga, essa oportunidade de representar a Ubra. Foi uma alegria tremenda, porque eu fui contratada pela Ubra, acho que não deu um mês de contrato com a Ubra, eu consegui essa oportunidade de representar a Ubra, né, levar o nome da Ubra para os Jogos Pan-Americanos. E aí veio essa oportunidade. Conseguiu que a Cris diz, conquistou, né? Por direito, né? Pelo índice, né? Não teve, não foi pediu lá e conseguiu. Né? Foi muito suado, na verdade, né, Cris? As pessoas, daqui a pouco, para quem não saiba, não entenda, essas competições internacionais aí, elas são todas por índice, né? E aí tem os critérios de classificação, os 2, 3 melhores de cada país, dependendo do tipo de competição. E a Cris, por mérito, abaixo de muito treino, né, obteve essa vaga e aí foi nos representar em 2003. Mas antes disso eu quero só dar uma retrocedida, que eu quero que nós vamos falar então de 2003 um pouco, mas antes eu quero dar uma retrocedida, escrever algumas coisas aqui. Bom, a Cris, pessoal, treinou com o Luiz Alberto. Luiz Alberto, para quem não sabe, ele foi nada mais, nada menos que treinador de Joaquim Cruz, né? Campeão e recordista olímpico, né? Com seu 1,41,77, né? Para quem não sabe, 1,41,77 é uma marca absurda, que durou por muito tempo até o Kip Keeter bater. E depois agora veio o Rudisha, né, que pulverizou, enfim, é uma prova linda, 800 é uma prova que dói, gente. Eu fiz 800 uma vez na minha vida e foi suficiente. Me deu, sério, Cris, me deu um gosto de sangue na boca. Eu achei que não tinha coisa pior que 1.500. Tinha, era 800. O 800 dói muito mais. Ele dói muito, é metade do 1.500 praticamente, é um pouco mais, mas ele dói muito mais, na minha opinião, que o 1.500, né? E aí a Cris teve essa grata oportunidade, por mérito, por ser um grande talento, né? De treinar com o Luiz Alberto, foi morar nos Estados Unidos, uma grande bagagem para uma carreira assim, né? Para que não é qualquer um que consegue que tem essa oportunidade. E aí a Cris, depois vocês perceberem, né, que a Cris falou que foi para Manaus, eu também queria falar um pouco de Manaus, né, Cris? Eu quero que tu me corrija, se for o caso. Manaus, infelizmente, acaba sendo um polo com uma defesa bastante técnica, assim, né? Pontualmente, daqui a pouco, com um atleta e outro contratado, tudo bem. Mas tu não ouve normalmente falar da região norte. Isso eu acho que é um ponto que deveria se reconsiderar no nosso país, né? Tá certo que lá é um estado muito úmido, muito abafado, mas me fala dessa tua passagem por Manaus, como é que foi? E depois tem uma pergunta para ti. A Manaus, para mim, tudo era novo, né, no sentido assim de como seria morar lá. Eu fui um período, foi em 98, fui passar um período lá, que foi um período de adaptação, que nós tínhamos uma pré-seleção para os jogos escolares, né, que era para ir em 98 para a Rússia. E aí eu já conhecia um pouco de quem era Manaus, mas não para morar lá, né, era diferente você ficar 15 dias, um mês e você tem que morar lá. E aí, em Manaus, a gente se adaptou com os horários de treinamento. Era treinar mais cedo do dia, era treinar 4h30, 5 horas da manhã.
e 8 horas você já tinha que realmente já estar tomado o segundo café da manhã e estar descansando, para que pudesse o treino da tarde, lá pelas 5 da tarde, estar sendo realizado novamente. Então, a questão da umidade em Manaus é muito alta, o calor realmente é muito excessivo. Né? Então, colocando os dois acaba sendo uma dificuldade para treinamento, mas a gente acabava que com a vivência lá depois em Manaus, a gente acabava não percebendo mais tendo essas dificuldades. Nós tínhamos em volta de Manaus, o Luiz Alberto sempre levava nós de van para um local afastado da cidade para que nós realizássemos nossas rodagens, estrada de chão, de areia batida. Então, nós tínhamos na região de Manaus locais maravilhosos para que a gente pudesse realizar rodagens. Não era pace leve. A rodagem era sempre uma competição entre nós. É sempre... Não, rodagem entre mais de um vira competição. Entrou 2 para rodar, vai virar competição. Tranquilo para nós. Né, Cris, muito legal tu falar, tu dar esse teu relato também, que para as pessoas entenderem que como é importante, eu sei porque, né, eu também tive essa oportunidade de treinar muito em chão, assim, não por causa do parque aqui em Canoas, que é um excelente parque, o Parque Municipal Getúlio Vargas, Capão do Corvo, que tem grama, tem terra, tem saibro, então assim, essa rodagem num piso que te dê que não responda tão rápido quanto um asfalto, uma pista, é fundamental, na verdade, né? E aí tu treinou, fazia essas rodagens lá, e aí, meu amor, desculpa te interromper, me empolguei. Não tem problema. Aí tem a pista de atletismo que fica centralizado no chamado, é a parte lá que é a Vila Olímpica, né? Nós ficávamos nesse alojamento da Vila Olímpica, onde tinha alojamento e a pista de atletismo. Então, nós realizávamos nossos treinos nessa pista de atletismo, que era próximo ao Sambódromo de Manaus. Quem conhece hoje em dia o conhecido estádio de futebol que teve para a Copa do Mundo, é próximo, um é próximo do outro. Né? Se colocar a imagem do alto, vai ver que a pista é bem próximo ali, até onde era um valão, eles agora mudaram, esses dias eu estava assistindo a TV, eu disse, isso aqui não tinha na minha época. Era um valão e hoje eles fizeram uma avenida por trás desse sambódromo ali, e aí acabou que a gente vê assim, tanta coisa mudou em Manaus nesse tempo. Mas era muito agradável porque todos estavam ali com o mesmo objetivo. Né? Nós estávamos ali, eu estava no meu quarto, estava eu, a Michele Barreto, que era corredora de obstáculo, né, e carioca, a Tina Paulino, né, que é moçambicana, e estava treinando um bom tempo já com o Luiz Alberto também, então nós três ficávamos no nosso quarto, sem contar que tinha uma equipe também, os quenianos que vieram para treinar conosco, Letícia Avriesde, que é recordista sul-americana do 800. Então, nós tínhamos um grupo muito forte, sem contar que tinha Hudson, o Edgar, Jupira, Sanderley, tinha vários outros atletas que estavam de renome ali, que eram, né, que estavam buscando seus objetivos e foram para Manaus também para treinar com o Luiz Alberto. Então, Manaus, mesmo que seja aparentemente fora de um polo nacional, que é Rio e né, São Paulo hoje em dia, tem essa dificuldade da distância, mas antes era muito centralizado, a CBAT se encontrava lá. Então, sim, hoje que ela está para São Paulo, né, Bragança, mas antes era em Manaus as coisas. Tiveram GPs que foram lá um tempo atrás. Então, essa dificuldade, eu acho que tem muita questão da distância. Né? Tem essas dificuldades de muitas competições. Aqui em São Paulo, pelo menos, se encontra com muita facilidade. Rio de Janeiro, que hoje diminuiu um pouco, a gente sabe. Mas o polo se concentra hoje muito em São Paulo. E acaba sendo difícil para as pessoas que estão mais longe desses polos. E nós, na época, por nós estarmos com um grupo muito forte, acabava que nós não tínhamos essa necessidade de estar indo frequente para São Paulo para estar competindo. Nós já tínhamos um grupo forte que a competição entre eles, imagina, eu tinha 2 mulheres que corriam abaixo de 1,58 no 800. Então, para mim, competir com elas era excelente. Sim, isso me motivava ainda mais com o treinamento e sem contar as outras pessoas que estavam junto que podiam somar nisso aí. E aí tinha o Sanderley, que fazia 400, mas tinha outros quenianos que também competiam muito forte, além com o Anderson, né, que era outro brasileiro. Então sempre tinham mais pessoas que treinavam com o Luiz Alberto que ficavam um nível competitivo muito forte, que não era necessário para estar saindo desse polo que era Manaus para nós naquela época.
Era um grupo não tão grande, né, mas aí vamos falar da Letícia. Letícia, ela é de Suriname, se não me engano. Não tô falando bobagem, ela é de Isso. Suriname, né? Foi É de recordista Suriname. sul-americana nos 800. O Hudson, recordista brasileiro, e acho que é sul-americano, com 13,33 no 1500. Acredito que É. ainda tem mais. Então, Ou assim, se, ou quem bateu Sanderley, talvez é o Thiago ainda possa ter batido, né? eu não sei, eu acho que não bateu, ele não, né? Ele bateu a marca dele esses dias, ele tá pertinho, mas não, ele foi, mas o Thiago tá muito bem, ele emplacou duas seguidas aí, né? Duas marcas seguidas aí, o Thiago. E, pô, falou do Sanderley. Sanderley, 44,29 nos 400. O cara foi vice-campeão mundial em 99 em Sevilha e foi quarto ali, quarto, bateu na trave nas Olimpíadas de Sydney, né? Um grande velocista que a gente teve, né? Aquela corrida característica, fazia força, passada larga, assim. Então, assim, era uma equipe altamente qualificada, convivendo num ambiente altamente competitivo, né, Cris? Não tinha como a Isso. coisa não fluir. Eu tenho uns abraços para mandar, Cris, e tenho uma pergunta para ti. Queria mandar um abraço pro Patrick, Pedro, Marquinhos, meu irmão Everton, diretamente lá do Canadá, prestigiando a Cris, o Milton, Real Milton aqui, tem mais Ah, aqui meu o Zé irmão. É meu o, irmão, realmente. Real Milton, teu irmão, fica se escondendo aí. É. A Dete Delfino entrou também, José Castilhos, nosso parceiro José Castilhos, está sempre participando. E aí teve uma perguntinha dizendo assim, ó, eu acho que foi o Fernando Miranda que perguntou, qual o diferencial da metodologia, se tem, né? E qual o diferencial da metodologia do Luiz Alberto em relação ao que tu vivenciou na tua carreira? Olha, o Luiz Roberto, assim, você tem que ser muito bom de cabeça, primeiramente, né? Você tem que querer muito aquilo, porque ele é um treinador que ele te faz você fazer uns treinamentos duros, mas de certa forma, é que nem eu vou dar um exemplo de quando eu fiz minha melhor marca, 2:00,98, que eu fiz o índice para o Pan-Americano de 2003. Eu tinha corrido em São Paulo, fez essa marca e aí eu alcancei essa vaga para os Jogos Pan-Americanos. Ele só falou para mim assim: é bom essa marca, né? Mas ainda não é nada, não é o suficiente. Mas assim, ele não falou aquilo como algo para ser Um negativo para desenho. nós. Ele falou para mexer com teus brilhos, te motivar. Para me motivar para que eu pudesse buscar, almejar cada vez mais. Né? Porque senão o atleta acha que aquilo ali é o suficiente e acabou. Ah, tá bom mesmo, só vou curtir, não quero mais, não tenho mais expectativas, né, como atleta. Então o Luiz Alberto, ele tinha sempre isso para nós, né? Se der uma pessoa que não era boa de cabeça, e esse cara tá me botando para baixo, já vinha com muita coisa. Então, assim, o Luiz Alberto às vezes tinha treinamento que a gente não conseguia fazer aquele tempo que ele queria, no tipo, tiro de 400. Ah, se é para fazer essa porcaria aí, não faço. Aí eu olhava assim, peraí que eu vou mostrar para ele que eu vou fazer essa porcaria. Eu ia lá, nós, né, não só eu, mas todos os outros, ó, ia lá e ó. Aí parecia que de cantinho de olho a gente olhava, tava acabada, né? Olhava para ele assim, ó. Mas era uma coisa que ele fazia dura, dava um de durão, mas fazia com que a gente almejasse cada vez mais as coisas. Então, assim, o treinamento dele realmente não é fácil, mas fez com que eu alcançasse minhas melhores marcas. Então, eu não tenho nem discussão sobre a metodologia que ele fazia, né? Eu sei que tem treinamentos, outros meios que hoje em dia as pessoas utilizam, talvez um pouco mais, mudando os intervalos, que as pessoas conseguem fazer a diferença. Mas, de certa forma, muitos treinadores chegam próximo ou até igual ao que ele possa alcançar. A gente vê mesmo como assessorias, né? A gente vê Sim. assim, tem vários treinadores, cada um com seu conhecimento, experiências práticas ou só teóricas, mas que as pessoas vão alcançar um objetivo. Né? Então, a gente sabe que ele tem o jeito dele, às vezes com os treinamentos, para alguns pode ser aquilo lá mais difícil de alcançar pelaquela questão dos 2 treinos. Teve períodos que eu cheguei a fazer 3 treinos, né? Mas a gente viu que para mim não ia dar certo, né? Que era o sistema dos quenianos. Treinar 6 da manhã, 10 da manhã, 6 da manhã era rodagem, 6 da manhã, 10 da manhã na pista e 5 da tarde rodagem. Então a gente fez isso por pouco tempo, não era período competitivo, era um período de preparação, para ver como que eu iria sair naquele período. Não me adaptei muito bem e aí calhou que a gente ficou duas vezes no dia. Mas assim, os treinamentos dele eu não tenho discussão. Até essa semana eu encontrei uma pasta, tenho até hoje, parei de treinar com ele em 2007.
né? Comecei em 2000 e parei de treinar com ele em 2007. Tem pastas guardadas do circuito que era feito com ele que eu jamais vou abrir mão daqueles treinamentos. Encontrei pastas ali, agendas tem algumas que eu acabou ficando algumas coisas no e-mail que eu acabei perdendo, mas o que eu tenho impresso, alguns circuitos, algumas coisas eu ainda guardo porque eu levo isso com muito carinho, né? Ah, Então eu tenho assim o que eu posso dizer do Luiz Alberto assim, ó, gratidão, porque todos os meus treinadores eu tenho muita gratidão porque eu posso olhar para trás e ter só agradecer a todos eles. Cada um com o seu jeito alcançou um resultado para mim, independente de qual foi. Eu posso não ter alcançado o índice olímpico, né? O almejado que talvez um atleta sempre sonha, que é uma Olimpíadas. Posso não ter alcançado isso, mas eu olho com muito prazer assim, e alegria tudo que os treinadores me proporcionaram a chegar como atleta. isso é fundamental, né, Cris? Na verdade, independente de tu conseguir ou não, tá, né, o índice olímpico, eu acho que é o topo que da carreira de um atleta, né, ou ser um atleta olímpico, mas é nunca ter desistido, nunca ter deixado de tentar. Acho que isso é o que conta na nossa vida, né? Ter terminado cada prova, que eu digo pro pessoal assim, tu tem que terminar a prova dizendo para ti mesmo, bom, eu dei o meu melhor, eu fiz o que eu pude aqui, eu fui até o meu limite permitia. O Rodrigo Nascente, ó, o Rodrigo Nascente trabalhou conosco lá na Ubra, lá, trabalhava no esporte lá, deu oi, seus lindos, né? Oi, seus lindos, quer dizer oi pra Cris. Então tu não me deu oi, não me cumprimentou. Meu amigo Rodrigo aqui tem uma assessoria em Porto Alegre, não deu oi. Ele é mal educado, não deu oi pra mim. Tem duas pessoas aí que cumprimentam uma, né? Tá, beleza, vou guardar isso aí, Rodrigão. Só porque eu gosto muito de ti. Aí então a Cris falou aqui para vocês, pessoal. A Cris tem 20098. 20098, minha gente, traduzido em miúdos, é 2,30 no 1000. Se tu te acha capaz de fazer um 2,30 no 1000, tu vai para a pista com a Cris, senão tu não te apresenta. Gente, 2,30 dói, gente. 2,30 não é para qualquer um. Para vocês terem uma ideia de onde essa moça chegou. E eu também. O Fernando escreveu um negócio muito legal para ti, Fernando Miranda, meu parceirão. Não fez o índice olímpico, mas escreveu tua história, que é a referência para nós. Sem dúvida, Fernanda, é isso que eu digo. Assim, a Cris não veio para ser qualquer uma, ela deixou o nome dela, deixou um legado que ficou e tem uma medalhinha de Santo Domingo lá que não é qualquer um que tem também. Aqui, ó, pessoal. Mas não é? Não é isso aí? É isso aí, pô. Pessoal, aqui, ó, rapidinho também quero falar um negócio pra vocês, rapidinho uns recadinhos. Pessoal, YouTube, perguntaram do YouTube, galera, eu tô com um canal do YouTube, as coisas vão começar a ir pra lá, mas eu tô fazendo as lives por aqui pelo engajamento, pelo envolvimento da galera. Aos poucos a gente vai transformando, botando as coisinhas no YouTube, por enquanto a gente vai levando aqui no Insta, tá bom, minha gente? Não se magoe, não se chateie comigo aqui. Najara deixou mandando um abraço aí, acenando. Aí o pessoal tá corredora também em São Paulo. Que legal, excelente, né? Tem muito prestigiada, né, Cris? Olha, isso é muito legal. Cris, fala aí a tua melhor marca, tu falou da tua marca nos 800 que te levou para um PAN em Santo Domingo, e fala para o pessoal também o teu melhor 1500 aí, como é que foi isso, e como é que foi tua vida nos 1500. Conta também teus títulos, fala aí quem foi a Cris também nos 800, 1500 aí a nível brasileiro. O 1500 eu não gostava muito, não. Eu dava que era consequência. Não gostava muito, não. Mas é porque eu sempre fiz ou 800, 400, 800 e 1500, ou só 800. Então, por isso que as outras provas eu não gostava. Eu gostava sempre mais do 800. Né? Mas o 1500, para mim, ele era muito dolorido, porque era quase o dobro do 800, né? Então, eu ficava incomodada com aqueles árbitros falando, faltam 4 voltas. Né? Dói. Melhor, 3 voltas, né? Porque são quase 4 voltas. 2 voltas. 800 não. Você saiu, fez a volta, tocou o sino, o bicho pegou. Então, essas são as diferenças, assim, da gente ver do 800 para o 1500. Além, claro, o 1500 quando tem que travar, meu amigo, não tem jeito. Ele trava feio, apesar que teve um GP internacional em São Paulo que eu fiz. Caramba, o Clodoaldo falou, se você tivesse terminado andando, tinha ido mais rápido, porque se travou feio. Eu disse, mas se ninguém puxar durante a prova, eu vou puxar. Dito e feito. Eu todo mundo se cozinhando, tá lá, tá vendo? Porque a gente tem que, certas vezes, arriscar. Se a gente permanecer fazendo a mesma coisa, a gente vai alcançar os mesmos resultados. E se a gente arriscar algumas coisas diferentes, a gente às vezes pode ganhar alguma coisa, alguma prova, ou uma experiência, ou um índice,
Ou eu naquele dia ganhei muito ácido lático. Mas não, assim, ó, o meio fundista não passa por uma situação dessa, não é meio fundista, né, Cris? Não tem como, né? Faz parte da experiência aí. Mas mesmo assim, né, É, Cris? Mesmo tu não ok. gostando tanto assim do 1500, como é que tu foi no 1000? Qual foi teu melhor 1500? 4,17. Fiz lá num GP, lá no Pará, ainda eu representava o São Raimundo, né? E aí, como nós treinávamos sempre junto ali, Michele Barreto, Tina Paulino, nós fomos para esse GP para fazer essa prova. E aí a disputa era, bem dizer, entre nós, né? Não era só as outras. Nós tínhamos aquela coisa de rivalidade de treino, mesmo a gente convivendo no quarto junto, era brincadeira a nossa rivalidade, né? E aí a gente foi, saiu para a prova e calhou que aquele dia eu me senti muito bem, realmente. Né? Às vezes a mulher pode, vamos deixar bem aberto, que às vezes a mulher acha que de período menstrual vai atrapalhar resultado. Mito. Aquele dia eu estava no período feminino e o resultado saiu meu melhor 1.500. Né? Que Então baita relato. as coisas... Oi? Que baita relato, muito legal tu falar sobre isso. Porque é muito fácil a gente falar, fiz a prova, melhor marca. Mas às vezes tem pessoas que têm essa dificuldade. Eu sei que isso varia de mulher para mulher. Né? Quase uma propaganda Marisa, né? De mulher para Eu pensei, tu vê que o slogan entra na cabeça, eu pensei exatamente isso. mas, mas são esse tipo de coisa assim que acontece, é muito real para nós também como profissional. E aí acabou que a prova fluiu e eu acelerei no final, né? E a gente sempre tinha aquela coisa de finalizar os 300 metros um pouco mais Sim. rápido e calhou que minha reta eu consegui fluir. E aí quando eu olhei a marca deu os 4,17. Não consegui mais alcançar essa marca, cheguei próximo a ela, mas eu não alcancei mais esse resultado. Até mesmo, claro que eu foquei muito mais depois só para 800, os né? 800. Fazia o 1.500 depois para somar pontos para o clube, mas não era o mesmo objetivo só treinar, né, para o 1.500. Não que naquele dia seria, né, naquele período. Mas como a gente tinha uma rodagem tão boa, né, com o limiar nosso era tão bom, então acabava que o correr 1.500 rápido era consequência. Né? Então, eu acho que foram poucas vezes assim que eu tive oportunidade de competir fora, né, o 1.500, mas eu competi muito aqui no nosso país, GPs internacionais, a prova de 1.500. Né? Então, essa daí acabou que foi uma experiência tremenda para mim, sem contar que na pista que tinha no Pará lá, né, tinha, não tem ainda, naquele período a pista ficava cheia, lotada, então era como se fosse um estádio olímpico lotado, você entrava, não tinha como não se arrepiar. Eu acho que chegou a Excelente dar, competir lá. eu acho que chegou a dar 40 mil pessoas assistindo o GP em Belém lá, se não me engano. Tenho quase certeza que chegou a dar. Teve, porque aquele anel superior lotava muito, era muito bonito de ver, né, Cris? Pra quem tinha essa, eu tive a oportunidade de disputar um GP Rio, foi fantástico já com as arquibancadas relativamente cheias, o Troféu Brasil, enfim, tantas outras provas que muitas a gente foi junto como colegas de equipe aqui na Ubra em Canoas, né? Cris, eu quero mandar mais uns abraços aí, que a pessoa, a Maria Ferraz entrou, nos saudou, a Adalto aí é fera, a Cris é fera, Adalto, a Cris passou. Adalto, a Cris passou para você ter uma ideia, para quem não se ligou, o 4,17 é 2,51, 2,52. Tem gente que não faz um tiro de mil para isso. E aí o cara me faz 1.500 nessa pegada. E gente, eu preciso dar um relato. Eu preciso dar um relato para vocês. A corrida da Cris, gente, a corrida da Cris foi uma das corridas mais lindas que eu já vi na minha vida. Essa mulher correndo, gente. Que postura, que garbo de corredora. Quem viu a Cris correr sabe do que eu estou falando. Quem não viu, procura. A postura que essa mulher corria, jeito de, sabe aquele negócio imponente, de meio fundista mesmo, assim, sabe? E a Cris, para quem a câmera engana, assim, a que tá olhando aí da cintura pra cima, a Cris é magrela, é bom, que ela é magrela sem dúvida, né? E ela é autona, ela é esguia, né? E a Cris, ela tem, eu brincava com ela que a Cris tinha as pernas até aqui assim, mais ou menos, né? Ela só tinha um pedacinho assim de tronco e cabeça, o resto ela tinha perna. Didi, parece aquele Então, desenho animado, né? A Didi. Que A Cris era só a perna, assim, né? É impressionante. Exatamente, o Fernando falou postura de manual, é exatamente isso aí. Mas Santa Cruz faz mulher alta. É assim, tem isso, né?
Aham, é verdade, né? Oi, A não. Najara, né, te elogiou aqui, disse que é um ser humano fantástico e humilde. Olha, Cris, eu sou suspeito para falar, para elogiar a Cris, sabe? Não me dá. Falar da Cris para mim é não por isso que a Cris está aqui conosco hoje, interagindo e participando. Eu quero que tu fale, Cris, também dos teus títulos, Cris. Fala aí a quantidade, quantos campeonatos brasileiros tu faturou, quantas vezes tu ganhou o Troféu Brasil, porque tu falou para mim, não gosto de ter 1.500, mas ganhou o Troféu Brasil 1.500 que eu sei. Então fala para nós aí, 800, 1.500, qual foi em nível brasileiro as tuas conquistas aí? Até eu tenho alguns impressos que foram, que a CBAT largavam no ranking, né? Eu tinha desde 96 como que foram minhas colocações, assim, mas ainda não, eu tenho que voltar a imprimir muitos deles para que eu possa deixar isso atualizado, né? Porque senão acaba, o Sim, meu receio é que tudo fica sumido, né? Suma de lá, melhor reformulando. Mas, assim, o Troféu Brasil 800, eu fiquei tricampeã no 800, mas entre eles, algumas vezes eu fiquei em segundo, terceiro, teve anos que eu fiquei em quarto e quinto lugar, né? E acho que essas foram em si as piores colocações que eu acho que eu tive no Troféu Brasil até quinto lugar. Muitos anos eu fiquei só no quase, né? Tô quase no pódio, tô quase no pódio. Então, eu ficava namorando sempre aquele pódio ali, mas eu tive a paciência para que eu pudesse ter a oportunidade de chegar à minha vez. 1.500 eu fui e ganhei uma vez, teve outros anos que eu fiquei em segundo, até mesmo que são provas que eu sempre lembro com muito carinho, que a disputa era muito grande, eu, Juliana, a Perla, né, a gente teve a época que teve a Luciana Mendes, a Maria Laura, a Magnólia, teve esses períodos aí, eu já peguei no finalzinho das sim, competições que a Magnólia fazia, mas depois eu peguei a Faísca, né, a Luciana Mendes, teve também um sim. período aí que eu peguei frequentemente a Pela, a Juliana, né, que é a esposa do Marilson. Juliana Gomes dos Então, Santos, assim, né? Esposo do Marilson. então a gente teve competidoras que fizeram com que a competição ficasse muito assim, naquela decisão era sempre do dia. Quem seria a campeã da prova? Né? Porque a prova a gente sabia que o bicho ia pegar. Né? Até mesmo agora, mais para o finalzinho da minha carreira, também teve uma excelente, estava sempre frequente com as provas, uma excelente corredora de 800, a Flávia, né? Então tem um excelente resultado também no 800 metros, a gente também não pode esquecer dessa atleta aí no 800 metros aí representando o Brasil. Então, assim, a gente sabe que a soma disso, dessa competição, faz com que a gente treine com mais gosto e faz com que a prova chegue no Troféu Brasil, ela fica muito mais forte. Né? Sim, Então, eu espero que o Brasil volte a ficar forte novamente com o nível esperamos. competitivo. Esperamos. Ai, Cris, eu acho bem importante, a gente precisa dar uma fortalecida no atletismo brasileiro. Apesar que me assusta algumas coisas, alguns comportamentos, enfim, coisas que a gente não, daqui a pouco nem precisa discutir aqui, politicamente falando e tal, que eu acho que poderiam ser alteradas. Cris, olha só, umas perguntinhas aí, a Najara te pergunta. Pessoal, façam as perguntas aqui, tá? Nós temos ainda mais 22 minutinhos para encerrar a live, é um papo corrido, não é papo estendido, papo estendido é outro programa, não é o meu, não, que não foi criado ainda. E o papo corrido é uma horinha, que já é um amigo meu disse pra mim, papo corrido de uma hora. Eu disse, cara, eu converso muito, pra mim uma hora é muito pouco tempo. Uma hora é papo corridaço pra mim. Pra mim, uma hora é estalar de dedo. Então vamos lá com as perguntas aí. O que mais te motiva, a Najara pergunta? O que mais me motiva eu digo, Deus está sempre como foco de eu, né, conseguir ter saúde para que eu possa alcançar meus objetivos, mas hoje em dia, claro, eu tenho meu foco, claro que é meu filho, que eu tenho essa coisa que com muita alegria eu subo aos pódios, levando ele, independente de qual posição, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Eu vou subir lá com a mesma alegria, levando o Davi comigo, porque eu vejo a alegria dele estando comigo comemorar. Mas na época, nas pistas que eu não tinha o Davi ainda, aquele sonho de saber que, digo assim, ó, meu pai sempre gostou muito, amou muito atletismo, e ele não teve as oportunidades que eu tive. Então, tem muitos atletas com a mesma situação que talvez nunca conseguiram alcançar os mesmos resultados que eu tive. Mas isso fazia com que observar essas coisas, oportunidades que os outros não tiveram, mas eu posso agarrar com as duas mãos, isso faz com que a minha garra supere
eu possa atingir cada vez mais e mais longe. Ah, se eu ganhei na minha cidade, eu queria almejar o Estado. Ah, almejei o Estado, eu quero o Brasil. Ah, eu consegui o Brasil, eu quero a América do Sul, eu quero a América, né, o continente americano e eu quero o mundo. Então, eu acho que o atleta ele tem que sempre ter algo mais, tem que ter algo que ele almeja. Índices, resultados, se está no quinto lugar, que é subir as posições no pódio. Eu acho que isso tem que ser uma motivação. E para mim, isso era motivação, de melhorar minhas marcas, de conseguir realizar o que meu pai não conseguiu. Então, de certa forma, eu indo para os lugares e alcançando os resultados, era como se eu levasse ele no meu lugar. Né? Então, isso para mim era sempre essa alegria de estar, de certa forma, representando o que meu pai não teve oportunidade de eu fazer. A família, né? É um grande fator motivacional, baita fator. Respondido a tua pergunta, né, Najara? O Adalto, que entrou aqui também, perguntou: Cris, qual a tua distância preferida hoje? Eu até respondi, mas como ele perguntou hoje, então, Cris, eu acho que é nos dias de hoje. O que tu faz aí? Fala um pouquinho da Cris aposentada das pistas aí. Aposentada, né? Então, das pistas, mas não da corrida. Então, fala aí, Cris. Master. É. Hoje em dia, o que tu curte correr? Hoje em dia eu curto correr, né? Mas eu gosto, assim, hoje em dia eu estou fazendo muitas provas de 4, 5 quilômetros, até 10 quilômetros eu tenho feito. Mas ainda, eu digo que, mesmo o vinho ficando mais velho, eu acho que ele vai ficando mais gostoso. E aí eu acho que eu tenho ainda a chance de tirar um suquinho dessa laranja para melhorar minha marca dos 10 quilômetros. Eu estou ainda incomodada que eu estou correndo acima de 40. Ô, Crieto, né? Vamos parar, tem correr abaixo de 40, Cris. Não, quem vai te arrochar agora sou eu. Não, vamos parar com essa história, não fica te fazendo. Olha só, me diz uma coisa, Cris. Eu dava muito migué em rodagem, mas hoje em dia imagina meio fundista, né? É uma briga. Ô, Cris, o teu 5, qual é o teu melhor 5 para quanto? Antes do Davi eu tinha 18 e 45. E tem marmanjo, Cris, que tem 50 mil seguidores na internet com 20, com 19. Sai pra lá! Pô, tá louco, 18,46, cara, atleta pan-americana. E aí os caras vêm querer ganhar seguidor. Não se compra seguidor assim, minha gente, é treinando. Faça-me o favor. Ai, Cris, fantástico. Fantástico, né, Cris? E aí, Cris, para quem roda 18,46, uns 5 mil, claro, agora é outro contexto, né? Mas tu tem perna, né, Cris? E tu tem um lastro também tremendo para rodar abaixo de 40, né? Nos 10, né? Não, isso aí é questão. Esse ano. Eu treino hoje em dia com o André, né? Meu marido está assistindo. Sim, nosso presidente da Federação Capixaba de Atletismo. Presidente, saudação, presidente. Então, hoje em dia, assim, que nem esse ano, né, eu comecei de forma diferente. Como o Davi já estava, a questão da amamentação dele, eu já estava começando a tirar, eu vi, assim, que aí eu conseguia dormir melhor, de certa forma, eu consegui ver que meus treinos, naturalmente, eles já estavam evoluindo. Comparando com os outros anos, né, eu já tinha certeza que essa marca de que eu tinha 18,45 nos 5 quilômetros, ele já ia cair. Né? Então as coisas já estavam saindo naturalmente, os treinos estavam fluindo, até o André se assustava. Né? Então, na verdade, minha carreira como atleta surgiu dessa forma. Eu assustava muito o Marco, né? O Marco dizia: mas está fazendo essa marca? Mas a gente não estava treinando para isso. Porque as coisas aconteciam muito naturalmente. E para mim, a corrida hoje em dia, como eu levo as coisas com muito prazer, né? Eu amo muito corrida. Então, os treinamentos meus estavam saindo, estavam fluindo. Então, eu tinha certeza que até antes de acontecer esse isolamento social, meus treinamentos estavam excelentes. Então, era só abrir a porteira que a hora que dissesse assim, competição! Eu sabia que a oportunidade de sair um bom resultado pessoal, né, ia sair. Então, agora manter ainda, mesmo agora há pouco, parece que a sensação é que eu estou ainda suado do treinamento. O pessoal treinou agora há pouco, corrida dentro de casa, né, e eu tenho um apartamento. Então, eu tenho que fazer o treinamento de corrida dentro de casa. Como que faz? É possível treinar. Então, eu estou mantendo o foco ainda
para manter esse condicionamento, que eu sei quanto que é bom para a saúde. A gente não pode parar, né? Senão enferruja. Não pode, mas depois tem que sair, afinal tem que sair esses 40 nos 10, depois que isso tudo passar, né, Cris? 39 e 38, vamos ver Vai aí. sair, vai ser 59. Cris, olha só, nós temos mais 15 minutos, o pessoal começou a interagir mais aqui. O meu amigo Michael Grossman de Torres, ele tem um grupo lá em Torres chamado Bem-Estar. Eles também têm um projeto muito legal chamado Ascote, Associação dos Corredores de Torres, um projeto com crianças muito, muito legal. E o Cláudio Freitas lá também, é um dos líderes, enfim. E eles pediram uma dica. Eu vou pedir para a Cris dar dica, porque o Michael, se quiser dica minha, me chama no WhatsApp. Ele tem meu WhatsApp, ele me chama no WhatsApp depois. Eu vou dizer para a Cris dar a dica para ele. Com o projeto, qual a dica que você dá para as meninas que estão no início de carreira? Eu acho assim, tem muito se conhecer, né? Tem dia que a gente sabe que aquele treinamento está sendo, vamos lá, para aquele, vamos começar de levezinho. Se for necessário caminhar, caminhe. Se for necessário voltar a correr, corra. Então, acho que assim, as pessoas têm que ir se respeitando. Nada melhor que a pessoa se conhece. Então, ela sabe o dia que ela está, hoje eu estou melhor, hoje dá para correr um pouco mais. Né? Quem não corre ainda direto, né? Então, eu sei assim que as pessoas têm que ir se conhecendo. Já consigo correr essa parte até lá na esquina sem necessitar caminhar. É uma evolução. Então, acho que as pessoas têm que ir aos pouquinhos. E, claro, a corrida só vai melhorar depois com o tempo a questão dos pace se você tiver um fortalecimento muscular legal. Já tentei fazer só na corrida. Não dá para sair um treinamento rápido. Não sai, né? Tem Não que adianta. fortalecer. Eu também sou a favor, totalmente a favor, né? De um treinamento, um acompanhamento com um treinamento de reforço muscular. Cris, aqui o Lázaro fez uma observação. Lázaro, para quem não sabe, Lázaro é nosso grande amigo, né, Cris? Um dos grandes treinadores do atletismo brasileiro. Ele, Padrinho de Paulo casamento. Lázaro, é muito meu parceiro, participa de todas as lives aqui, que infelizmente é uma realidade que passa pelo fundo, meio fundo na atualidade, e que em 2009 fez uma análise, com certeza em 2009 fez uma análise do fundo e meio fundo do Brasil, das categorias de base, tinha só uma atleta com projeção mundial. Essa atleta chegou ao Pan-Americano Sub-20. Realmente, a gente está com um processo muito complicado, né, dessa de fomentação do atletismo, né. Eu confesso que eu estou com umas ideias para aplicar aqui em Canoas, mas eu estou esperando um pouco aí para não acharem que eu estou querendo vincular a outros projetos meus, pessoais, enfim, com projetos para tirar a criança de risco social, que eu acho que seria a grande base, né, que a gente fazer projeto com a criançada, em primeiro momento para tirar a gurizada do risco social e depois para, quem sabe, descoberta de novos talentos. Eu acho que seria o grande caminho aí, se toda a cidade, com o mínimo de estrutura que pudesse oferecer isso em parcerias público-privadas, enfim, cada um com seus problemas, cada cidade que teria que arranjar um jeito de fazer isso acontecer, mas que deveria acontecer, deveria, né? Com certeza. Porque eu acho que assim, quanto mais tiver oportunidade de você peneirar, mais você tem oportunidade. Por que no Quênia tem mais atletas? Porque eles têm essa questão de ver o atletismo como uma oportunidade. Né? Claro que eles vão, não tem transporte público. No nosso país, às vezes a criança reclama, eu tenho que andar 1 quilômetro para ir para a escola. Caramba, o Quênia, Etiópia, eles têm que caminhar 3, 5 quilômetros e vão correndo, 10 quilômetros. Já começa na infância, né? E lá se torna um bom atleta. Né? Então, sem mimimi, as pessoas conseguem alcançar os objetivos. Né? Então, assim, eu acho que o esporte, não, tenho certeza, o esporte, independente se ele vai transformar num excelente atleta, mas ele vai fazer com que a criança, até mesmo eu vejo pelo Davi, eu pretendo incentivar ele no meio esportivo, porque a criança consegue aprender a ter a disciplina, né, ter as orientações, a questão, claro, o atletismo tem toda a questão mecânica, que a gente sabe que ajuda muito, né? A questão que saltar, correr, né? Então tem a base, o atletismo dá muito para outras modalidades esportivas. Então Cris, acho que está dando uma cortada. Deu uma cortadinha.
Deu uma cortadinha de leve. Voltou? Tá. Né, Cris, sabe que tu falou esse negócio, tu falou aí tu tava falando aí dos projetos, assim, do incentivo que a gente, que, na verdade, que falta aqui. O atletismo é aquele papo meio clichê. Temos convidado, temos outro convidado na área aí. Vem cá, meu amor. Vem cá. Dá um oi aqui pra eles aqui, vem cá. Vem cá. Nós temos aqui, eu acho que o problema, né, Cris, é o que as pessoas não entendem, que sempre se fala, sempre se baixa naquela tecla que o atletismo é esporte base, que na minha opinião mesmo, assim, pode ser meio retrógrado ainda, assim, que o atletismo deve ser trabalhado como grade obrigatória na escola, né, para fim de despertar as valências, habilidades e tantas outras capacidades de uma criança. E a partir daí, sim, sem intenção nenhuma de uma especialização, eu sou totalmente contra especialização precoce, mas que na verdade tem sim que o atletismo deveria ser trabalhado de forma efetiva nas escolas, em todas as escolas, né? E aí a partir do atletismo sim se desenvolveu, que as crianças gostam, daqui a pouco vão se na formação das equipes escolares ou pela modalidade que a criança queira participar, enfim, mas que o atletismo deveria ser mais apresentado, né? E é pela facilidade também, querendo ou não, o atletismo, o correr é o que eu sempre digo pra galera, o correr é o esporte mais fácil que tem de se praticar. É verdade. E até mesmo assim, a gente vê em outros países que jogador de futebol americano faz atletismo porque tem a velocidade. Né? Então, é só nosso país que às vezes o pessoal fica assim pensando que o atletismo não dá oportunidades, mas eu tive a oportunidade de ser sexto no Mundial Escolares, né? Fui para a Rússia, até mesmo que era o Mundial Escolares. Então, assim, a Pensa, oportunidade da escola tem como ir além. Né? Então, assim, sei lá, eu acho que a pessoa tem que tem as oportunidades, eu sei que eu tive dentro de casa um incentivo, né? Mas tem pessoas que não têm e tem essa oportunidade pode surgir quando eu quero, né? Quando a pessoa quer. Né? eu, ô Cris, sabe que tem um projeto aqui, quando eu te falei, tem um projeto muito legal aqui chamado Ascorte, lá, o Brincar de Correr em Torres, né? Que é feito pelo meu amigo Cláudio Freitas. E ele fez um relato aqui bem interessante que eu queria ler para ti. Boa noite. Durante 4 anos eu fiz aqui em Torres um circuito Kids para as crianças e adolescentes, dividindo em quatro etapas. E com isso conseguindo descobrir alguns talentos e fomentando o esporte. Inclusive ele levou um atleta pro Pan-Americano de cross country que teve agora no Canadá. E é um menino que saiu de um projeto assim, totalmente, um projeto relativamente simples, com muita força de vontade, muito trabalho do Cláudio e o Maico lá dando uma força em Torres, com a criançada lá de Torres, enfim. Tu vê, né, a cidade, uma cidade, olha que uma cidade só com a capacidade que ela teve de fazer. Por que se todas as outras, né, ou tantas outras não fizessem isso, se a gente não poderia criar novas oportunidades, né? Não só para o esporte, mas criar oportunidades para essas crianças. Eu acho que é isso que está faltando Sim. também aqui para o desenvolvimento do atletismo, que vai linkado ao que nós falamos lá, daqui a pouco da falta de um nível técnico, porque daqui a pouco não tem muita gente também, né? Sei lá, eu posso estar sendo meio saudosista, mas a impressão que eu tenho é que também se diminui o número de pessoas que participam assim de competições de alto nível, né? Que nem no Brasil, né? Eu falo porque o meu final da carreira eu fui atleta militar, né? Fui atleta militar. Então eu tive oportunidades, né? Bolsas de estudos na escola, bolsas na faculdade e depois mesmo profissional surgiu uma oportunidade de ser atleta militar. Então eu fui terceiro sargento do exército, né? Dando uma oportunidade a somar ainda mais. Foi aí que eu tive uma oportunidade de ter um campeonato, que foi os Jogos, que era tipo Olimpíadas Militares, né? Tipo, não, é uma Olimpíada Militar, foi no Rio de Janeiro. Foi aí que eu fiz o revezamento 4x4 com a Geisa, a Wanda e Jailma. Nós fomos campeões mundiais dos Jogos Militares. Né? Então, veja assim, tudo tem essas etapas que são portas. Ah, mas eu não tive oportunidade antes de chegar no Exército. Né? Ah, chego lá só com 18 anos que eu vou entrar no Exército. Nas Forças Armadas tem oportunidade também de ser um grande atleta. Então, assim, tem várias oportunidades que a pessoa pode obter. Bolsa de estudos, na escola, na universidade, e depois oportunidades mesmo sendo militar.
Então, hoje em dia, o esporte está sendo apoiado muito com a questão das Forças Armadas, né? Então, eu tive essa oportunidade e agradeço muito o Exército pela oportunidade que eu tive nesses anos que foi, né? Em 2009, eu fui a primeira turma, fiz parte da primeira turma que o Exército teve, né? E foi excelente a experiência. E aí eu saí no final de 2014. Para aqueles Jogos Mundiais Militares em 2011, né? Foi no Rio de Janeiro, né? Isso, 2011. no Rio de Janeiro. Acompanhei Eu me também, senti acompanhei como se também eu fosse transmitindo na TV. o Pan-Americano e a Olimpíada, né? Foi excelente, foi uma experiência Ah, especial. é de altíssimo nível, né? Muitos grandes atletas, né, reconhecidos mundialmente são militares, né? Os países é uma forma de incentivar também, né? E aí o Brasil acabou, de uns anos para cá, tendo esse comportamento entre aspas, adotar atletas de alto rendimento, militarizar eles, né? Dar o treinamento básico de militar, e aí eles representam as forças. É bom para todo mundo, no final das contas. É bom para a força, que tem um nome de peso representando, é bom para o atleta que tem um incentivo, é bom para o país, é uma relação ganha-ganha. Absolutamente todo mundo sai ganhando nesse tipo de contrato que acontece. Enfim, que pena que isso não começou antes, mas que bom que isso começou. Né? Isso para mim Verdade. eu fui militar, né, por 4 anos, e eu tive, nessa época, sonhei muito que isso tivesse acontecido no meu tempo. Acabou não rolando, mas eu não tenho mágoa nenhuma, nem chateação. Eu fico muito feliz que alguém teve essa oportunidade. Que bom que isso aconteceu, mesmo de forma tardia. Espero que agora, daqui em diante, esse comportamento, essa postura se mantenha, e que daqui a pouco muitos outros talentos se descubram, né, através dos projetos. O Marquinhos entrou e falou um negócio que eu tinha falado, né, que a grande verdade é que deveria vir desde o ensino fundamental, na verdade, desde as séries iniciais, né, a educação física deveria ser focada no atletismo. Que foi exatamente, o Marquinhos bateu de ideia comigo, exatamente a questão da apresentação da modalidade de atletismo de uma forma global. Por que eu botei o Exército, né? Porque às vezes tem pessoas que não têm as suas oportunidades lá atrás, né? Sim. E aí fica se lamentando e pode surgir isso aí mais à frente. Mas claro, às vezes também o que eu lamento é que às vezes as pessoas não olham assim, mas educação física é algo como se fosse algo supérfluo na escola. Só que depois se torna lá depois adulto, né? Um sedentário, ou chega um ponto que o médico necessita no cartão vermelho. Ou você faz exercício físico, ou você vai ficar numa situação crítica da sua saúde. Então, as pessoas precisam, agora mais do que nunca, as pessoas estão tendo que avaliar o quanto que o exercício físico é importante na vida, independente se é corrida, caminhada, qual for a modalidade de exercício físico. Mas é muito importante na vida de uma pessoa. Então, ela é fundamental existir, sim, na escola. A criança precisa ter aquele gasto de energia, né? Ela, para brincar, de pegar, ela precisa, de qualquer forma, umas brincadeiras tão simples, precisa do exercício físico, né? Então, a educação física é fundamental. Não tem nem discussão se ela é ou não importante. E tem essa possibilidade. Não precisa um profissional ter um espaço gigantesco. Mas basta ele ter aquela criatividade de ver aquele espaço e aqueles materiais e ter essa possibilidade de criar para os alunos, né? É isso aí, Cris. Excelente, excelente, muito, 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 muito oportuno o que tu falaste. Muito, realmente, para finalizar nossa conversa, foi fantástico. Cris, um conteúdo altamente didático, esclarecedor, divertido e esclarecedor sobre a Cris, né? A Cristiane Ritz dos Santos, uma das grandes atletas do meio fundo do país, que eu tive a honra de conversar aqui hoje no nosso papo corrido, né? Estamos encerrando. Quero agradecer a presença aqui, todo mundo que pôde dar uma comparecida aqui na live, prestigiar. E aí, Cris, vou te dar, sou muito bonzinho, te dar 40 segundos para dar um recado final para a galera. Não, eu só tenho a agradecer mesmo e que outros possam realmente ter a oportunidade. Quem não corre, quem não faz exercício físico, que comece. É isso Nunca é aí. tarde para começar. Com certeza, meu amor. Obrigado pela tua presença, obrigado pelo teu carinho, pela tua amizade. E obrigado e até uma próxima. Agora deixa a coisa. A recém estão pegando corpo aqui no Papo Corrido, mas mais pra frente aí eu quero ter outras conversas contigo aí. Tem muita gente para conversar. Tem muita coisa para falar sobre atletismo ainda, com muita gente. Com certeza. E eu vou estar sempre ligadinha. Obrigado, tá, minha querida? Obrigado, pessoal. Uma boa noite para todos, tá, gente? Fiquem com Deus, se cuidem. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.